Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a nossa fé e comparar a nossa fé de hoje, o nosso evangelho de hoje, com a fé e o evangelho das pessoas que viviam no tempo de Pedro. Vocês sabem que dia após dia a nossa fé é provada, é colocada à prova, irmãos, e é necessário isso acontecer para que a gente tenha a glória de Deus. Você sabe que a glória de Deus está na face do Senhor Jesus Cristo. E a face do Senhor Jesus Cristo é a face de Deus. Deus quer nos conformar à imagem e semelhança do seu Filho para que a gente seja a imagem e semelhança de Deus. Só que para isso, a nossa fé tem que ser provada. Todos nós temos nossos sonhos, nossos objetivos, nossas metas. Temos também tribulações. Existem as tribulações que a gente sofre por estar obedecendo a palavra de Deus, por estar obedecendo o Evangelho, porque Paulo diz que convém que a gente entre no reino através de muita tribulação. Mas também existem as tribulações que a gente mesmo traz para a nossa vida, a gente atrai elas através das nossas escolhas erradas, sem consultar a Deus ou consultando a Deus, mas não esperando a resposta dele, que não é no tempo que a gente quer, é no tempo que Deus quer responder. A gente pede muita coisa para Deus e não recebe. Sabe por quê? Uma das coisas que a palavra responde é o seguinte: Tiago fala para a igreja, a qual ele tomava conta: vocês não recebem nada de Deus. Sabe por quê? Porque vocês não pedem. Mas Tiago também fala: vocês pedem, mas pedem mal, para gastar nos seus próprios deleites da vida. Pede segundo a vontade de Deus. E Tiago fala no início da carta: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele vai derramar sabedoria nessa pessoa. Mas a gente, irmãos, pede muita coisa para Deus focado em nós mesmos. Então o que eu quero mostrar aqui hoje é para a gente meditar sobre a nossa fé, sobre o que a gente está vivendo, sobre as coisas que a gente tem que pedir para Deus, as coisas que a gente tem que meditar em Deus, e não colocar as nossas coisas acima das coisas que Deus pediu para a gente fazer. Deus em primeiro lugar. O Senhor Jesus falou: busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas estas coisas serão acrescentadas. Ele não falou todas as demais coisas, que dá a entender na nossa mente quando a gente ouve em pregações. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Na sua mente vem carro, vem a casa que você quer, vem o emprego que você quer, vem algo que você quer. Jesus falou: estas coisas serão acrescentadas, as do contexto, o que vestir, o que comer. Isso o Senhor Jesus não vai deixar faltar na sua vida. O resto você vai ter que conquistar através do trabalho, mas não colocar essas coisas acima do reino de Deus. Porque para buscar Deus e para buscar o reino de Deus é preciso de tempo e de dedicação. E quando o Senhor Jesus falou: busca o reino e a justiça em primeiro lugar, e todas essas coisas serão acrescentadas, você sabe o que ele falou? Ele falou: reino é Meler, Meler de rei, e justiça, Tzedaká. Saiu das palavras da boca do Senhor Jesus em hebraico: Meler Tzedaká, Melquisedeque. Uma menção a Melquisedeque, reino e justiça. Rei e justiça. Ele não é rei de justiça? É isso que o Senhor Jesus falou. Eu falo isso porque o Senhor Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e ele nos fez sacerdotes junto com ele, nos fez um reino de sacerdotes. Presta atenção, Zacarias capítulo 13, verso 6. E se alguém lhe disser: que feridas são essas entre as tuas mãos? Dirá ele: são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Tem um contexto histórico, remete ao milênio, mas olha com o que isso está relacionado. Logo após ter dito isso, acrescenta no verso 7: ó espada, ergue-te contra o meu pastor, contra o varão que é meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Essa palavra aqui está em Mateus 26, 27, quando o Senhor Jesus fala: vocês todos vão me abandonar, porque está escrito: ó espada, fere o pastor e as ovelhas se espalharão. Pode conferir isso. Mas irmãos, olha para esse contexto. Aqui fez uma menção a Cristo sendo ferido na cruz. Ele é o pastor, ele é o companheiro do Pai. É o Pai que está falando aqui. O Espírito do Pai falando a respeito do Filho. Logo após ter dito isso, falando a respeito do sacrifício de Cristo, da sua morte no madeiro, no verso 8 diz: em toda a terra, diz o Senhor, as duas partes dela serão exterminadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Essa terceira parte faz uma menção à terça parte dos anjos de Deus que foram enganados e caídos. Essa terceira parte são os salvos, os eleitos, presta atenção.
verso 9. E farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, eu ouvirei e direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Aqui não está falando a respeito de uma geração, está falando a respeito de todas as gerações. Logo após o pastor ser ferido, é isso que iria acontecer. O Senhor Jesus iria começar a purificar a descendência de Abraão. A descendência de Abraão, Deus disse que vai ser como as estrelas do céu. Satanás arrastou a terça parte das estrelas do céu com o seu engano e jogou para a terra. Ele fez isso com a mentira, com o engano. Isso foi no reino de Deus, antes da fundação do mundo. Mas Jesus invade o reino do inimigo. Com a pregação dele, nós que éramos trevas, ele nos converte em luz, nos converte em filho de Deus. E ele vai arrebatar essa terça parte da terra para o céu. Essa é a revelação do texto. Aqueles anjos de Deus eram luz. Não havia trevas no reino de Deus, até que o inimigo se corrompeu e enganou as estrelas de Deus. Arrastou do céu para a terra. O Senhor Jesus também vai vir aqui. Nós que pertencíamos ao inimigo, éramos filhos da ira, ele vai nos purificar, nos provar e vai nos arrastar da terra para o céu junto com ele. E o reino, porém, será na terra. Veja que no texto diz que ela vai invocar o nome do Senhor. E o Senhor vai dizer, esse é meu povo. E ela vai dizer, esse é o meu Deus. Fala a respeito de todos nós, todos quantos vamos ser a descendência de Abraão. Mas essa parte vai ser provada pelo fogo.